Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Estaremos dando início à nossa aula de hoje. Ela já está sendo gravada. Nós estaremos aí finalizando a correção do livro de atividades, páginas 28 a 30, um assunto que nós já vimos na apostila, já vimos também no livro de atividades, divididos em partes 1 e 2, que é exatamente concordância verbal. Na aula de quinta-feira, nós começamos aí, né, o exercício da página 28, realizamos o exercício número 1 e 2, logo após as explicações. Nessa parte de concordância verbal 2, nós vimos muito sobre os verbos chamados impessoais. Por exemplo, o verbo haver, né, no sentido de existir, é um verbo impessoal, é usado na terceira pessoa do singular, porque quando se trata de verbo impessoal, nós temos uma oração chamada de oração sem sujeito. O verbo haver também indicando tempo decorrido, ele também é usado na terceira pessoa do plural, assim como nós vimos também, né, o verbo fazer, seguindo as mesmas regras aí do nosso verbo haver também, no sentido de tempo decorrido, sendo utilizado também na terceira pessoa do singular. Então, só lembrando que verbos impessoais são verbos que fazem parte daquela classificação de oração sem sujeito. Então, nós temos aí outra situação também de oração sem sujeito, que nós vimos lá no início do ano, para todos os tipos de sujeito, são os verbos que indicam fenômenos da natureza. Quando esses verbos são utilizados no seu sentido denotativo, que é o seu sentido real, e realmente vai expressar no fenômeno da natureza, eles são verbos impessoais também. Por exemplo, se eu pegar um desses verbos e dar a ele um sentido conotativo, que é o sentido figurado, sentido que não é real do verbo, aí sim eu farei as concordâncias de acordo com o núcleo do nosso sujeito. E relembrando que o núcleo do sujeito é a palavra mais importante ou a principal, e aí nós vamos entrar naquela concordância seguindo a regra geral, né? O verbo vai concordar em número e com esse núcleo. Então, dando uma relembrada, né, uma pincelada aí nessa parte que nós já estudamos na semana passada, um pouco mais anterior à parte do livro, que foi através da apostila, nós vamos então aqui darmos continuidade aos exercícios. Lá na página 28, o exercício número 1 e 2 já foi feito e corrigido, e nós vamos fechar agora com o exercício 3 na página 28, que diz assim: assinale a alternativa em que a concordância verbal está incorreta. Então, nós temos aqui da letra A até a letra E, vocês já estão visualizando o gabarito, mas nós vamos entender por que o gabarito é a letra D. Olhem só, nós temos aqui, ó, Santos é um substantivo próprio aqui, já escrito com a letra S no final. Então, uma palavra com letra S. Como nós temos lá Estados Unidos, Minas Gerais, que são nomes, né, que já são escritos teoricamente no plural. Quando nós estudamos concordância verbal, nós vimos claramente uma regra para esses substantivos próprios. Que regra é essa? Ao colocarmos antes desse substantivo próprio, no plural, artigo, obrigatoriamente esse artigo vai ser escrito também no plural. Os Estados Unidos, as Minas Gerais. O que acontece logo em seguida? O meu verbo vai para o plural. Mas, na ausência do artigo, eu coloco apenas o substantivo no plural. Esse verbo fica no singular. Então, por isso que na letra D há um erro de concordância, porque antes da palavra Santos, nós não temos a presença do artigo. E o verbo aqui, ele está no plural. Ué, professora, por que ele está no plural? O acento circunflexo do verbo ter na terceira pessoa do plural indica exatamente essa característica. Quando eu retiro o acento, porque falando tem na parte sonora, né,
na parte fonética, que é essa produção de som, eu não sei se ele está no singular ou no plural. Eu só consigo visualizar quando está escrito. No nosso caso aqui, ó, esse acento circunflexo colocado no verbo está indicando que ele está na terceira pessoa do plural. Por isso há o erro aqui, porque antes da palavra Santos nós não temos presença de artigo. Então aqui o erro está no acento circunflexo. Eu teria que ter feito a concordância sem um acento, usando o verbo na terceira pessoa do singular. Por isso o gabarito da letra D está errado a concordância. Ok, pessoal? Na letra E, o pai e o filho, nós temos pai e filho como dois núcleos, então o verbo foi para o plural, concordância normal. Algum de vós comprará o material necessário para a feira de ciências. Então, nós temos aqui ó, a presença do algum e a presença do vós, e nós temos essa concordância com comprará aqui sem nenhum problema também. Na letra B, eu, tu e eles, nós temos primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Nós já aprendemos sobre isso. Quando nós temos a presença da primeira pessoa acompanhada de outras pessoas, predomina então a primeira pessoa sobre as outras. Então aqui, ó, concordamos equivale a nós na primeira pessoa do plural. Na letra A, o passageiro foi um dos que socorreu, então nós temos a expressão um dos, então aqui, ó, o verbo fez a concordância também de maneira correta, certo? Então por isso que eu lembrei a vocês a regra aqui, ó, para a explicação do motivo da letra D estar errada. Dando continuidade aqui, ó, nós temos na página 29 um texto onde vocês iam completar essas lacunas, né? Os verbos estão entre parênteses, lembrando que essas formas são uma daquelas chamadas formas nominais, que é o infinitivo do verbo, terminações a, e, o ou ir. Todos os verbos terminados em a são da primeira conjugação. Todos os verbos terminados em e ou o, segunda conjugação. E os verbos terminados em i, terceira conjugação. Então, essa forma nominal é a do tipo infinitivo. E é claro, pessoal, que eu tenho que saber muito bem qual é o tempo verbal que eu irei utilizar dentro do contexto. Na parte do pretérito, que é o passado, nós sabemos que lá no modo indicativo existem três tipos de pretéritos. O chamado pretérito perfeito, que indica aquela ação totalmente concluída. Nós temos o pretérito imperfeito, que é aquela ação que dá a ideia de que ela demora ainda um determinado tempo para ser realizada, ou dá a ideia de que ela se repete várias vezes. E o pretérito mais que perfeito, que é o pretérito que faz referência a um passado já mencionado também. Então, ao ler o texto, eu preciso ter ideia de que tipo de tempo verbal está sendo trabalhado no contexto. Então, olhem só, quando eu falo havia 5 anos, eu já tenho a ideia de passado presente. Outra coisa, desembolsou. Ação ocorrida também, e o desembolsou mostra que foi uma ação ocorrida pontualmente, ou seja, finalizada. Então, o pretérito trabalhado no contexto aqui, nesse primeiro momento, é de um pretérito perfeito. Então, dando continuidade, desembolsou R$3.000, instalou um sistema para captar a água, repare que segue o mesmo pretérito, e começou a plantar alface e outras verduras. Ó, começou aqui também está no pretérito perfeito. A iniciativa sensibilizou não só vizinhos para ajudar na plantação, como também a prefeitura regional que deu a autorização oficial para o uso do espaço público. Cerca de 40 pessoas se revezavam. Temos a presença do numeral 40 aqui, que é cardinal. 40 pessoas, obviamente eu não teria outra opção a não ser plural. Hoje, na manutenção da área durante a semana, uma vez por mês, agora eu mudo o contexto aqui do tempo. E outra, verbo haver, no sentido de existir, verbo impessoal, utilizado na terceira pessoa do singular. Um mutirão para convocar mais voluntários. Camisetas são vendidas para viabilizar a troca das caixas d'água que custará
ou custa R$ 2.000. Professora, é obrigatório colocar os dois tempos verbais aqui? Sim. Se você escolheu o primeiro, você acrescenta o segundo. Se você colocou o segundo, você acrescenta o primeiro usando a barra aqui. Porque aqui permite-se, então, essa variação de tempo aí, tá? Tanto no futuro quanto no presente. A comunidade também se especializou nas chamadas punks, plantas alimentícias não convencionais, e aí daí para baixo nós não temos mais nenhum espaço para completarmos. Então, instalou, sensibilizou, deu, revezavam, a, custará ou custa. Como é questão discursiva, se há mais de uma resposta, vocês são obrigados aí a acrescentarem a segunda alternativa, ok? Pessoal, não esqueçam de, finalizando cada correção, dando aquele certo ao lado aí para vocês saberem o que está concluído, porque, como eu disse, né, as nossas avaliações foram concluídas dia 4, mas ainda não terminou o ano para algumas pessoas. Então, é importante manter tudo corrigido aí certinho, sem nenhum problema, ok? Com base no texto apresentado, responda as questões. O título da reportagem se refere a uma iniciativa inovadora. Qual é essa iniciativa? Aqui nós temos uma questão de interpretação. Nós não estamos trabalhando com a gramática em si, sobre concordância verbal. Qual é a iniciativa, então, que o título da reportagem nos traz ali como algo inovador? A iniciativa de um grupo de moradores da capital paulista que plantou uma horta em um terreno onde havia apenas lixo e mato. Então, isso lá, ó, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Então, olha só, aqui nós temos bem no início aqui, ó, horta da turma, e aqui no primeiro parágrafo, ó, nós já temos aqui essa informação. Terreno de 420 metros quadrados, na rua Paracatu, no bairro da Saúde, sofria com lixo, mato alto, havia 5 anos. Aí, para mudar a situação dos moradores, o analista de sistema Sérgio Seguier desembolsou R$ 3.000, aí vai contando aí toda a história, então, dessa horta. Então, o título se refere a uma iniciativa inovadora, Horta da Turma. Mas que é, né, qual foi essa iniciativa? Aí, no decorrer do primeiro parágrafo, nós já temos, então, a explicação do que foi, né, realizado. Então, um grupo, por isso Horta da Turma, da capital paulista, resolveu, então, plantar uma horta num terreno que era totalmente abandonado, né, com lixo e mato, ok? Qual providência legal foi necessária para se dar andamento ao projeto? Ninguém chegou lá no terreno, eu vou transformar isso aqui num clube, eu vou transformar isso aqui num campo, vou transformar na horta, que é o tema do nosso texto. Não. Providência legal é você estar amparado legalmente em relação àquela atitude que você está tomando. Então, a prefeitura concedeu uma autorização para o uso de um espaço público. Então, eles estão amparados legalmente para utilizarem aquele espaço. Explique o que são plantas alimentícias não convencionais. Segundo o que o nosso texto traz, são vegetais pouco conhecidos dos consumidores e, portanto, pouco comercializados ou consumidos, porque são plantas alimentícias não convencionais. Então, são vegetais pouco conhecidos dos consumidores e, portanto, pouco comercializados ou consumidos. Então, da letra A, B e C, nós vimos aí questões interpretativas. Já na letra D, aparece já um contexto de gramática também já estudado em relação ao pronome apassivador se. Utilizando o pronome apassivador se, reescreva o trecho. Camisetas são vendidas para viabilizar a troca das caixas d'água. Então, presta atenção aqui, pessoal. Onde que temos que mexer? Na locução verbal. Por que na locução verbal? Como nós já sabemos, o meu primeiro verbo aqui é o auxiliar e o meu segundo verbo é o principal. E nós já vimos que na construção das locuções verbais, o nosso verbo principal ele vai aparecer em uma das formas nominais que vocês já conhecem. Ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. No caso aqui, o nosso verbo principal está no particípio, ó, a terminação das. Lembrando aí que no infinitivo são as terminações a, e, o ou i.
No gerúndio, o NDO, podendo variar para A também, dependendo do núcleo do meu sujeito, e, né, se for feminino, e nós temos o DA aí também para o particípio, que é o caso de vendidas. Então, nós vamos ter que mexer na locução verbal. Vendem-se camisetas para viabilizar a troca das caixas d'água. Aí alguém deve estar pensando assim, professora, mas você já não nos explicou que existe lá o verbo acompanhado desse pronome ser, indicando índice de indeterminação do sujeito? E aí esse verbo fica no singular? Sim, mas olhem só. Quando vocês transformaram essa locução verbal aqui, pegando o verbo principal e acrescentando a ele o pronome passivador ser, na estrutura original nós temos sujeito aqui, ó, camisetas. É aquela estrutura que nós fazíamos aquela modificação. Vendem-se camisetas, ó, ao inverso, camisetas são vendidas. Então, eu tenho sujeito presente. Por isso, meu verbo aqui, ó, veio sendo utilizado com o ser no plural. Porque nós temos como fazer a inversão aqui, porque essa estrutura tem sujeito. Quando o sujeito é indeterminado, por exemplo, necessita-se de funcionários. Por que o verbo, nesse contexto, está no singular acompanhado do ser? Porque nós temos N possibilidades de situações que necessitam-se de funcionários. E aí, o que ocorre? Eu não consigo identificar o sujeito. Então, nesse contexto, o verbo fica na terceira pessoa do plural. Ok? Porque eu não tenho como dizer funcionários são necessitados. Não existe isso. Alguém, um grupo, uma empresa que está precisando dos funcionários. Só que eu não consigo estabelecer quem é esse sujeito. Por isso que nessa situação ele permanece no singular. Reescrevo o trecho, sofria com lixo e o mato alto havia 5 anos. Trocando o termo destacado pelo verbo fazer. Em seguida, justifique a concordância desse verbo. Então, vamos lá. Ó, o verbo haver aqui está indicando o tempo decorrido, 5 anos. Já sabemos que esse verbo é do tipo impessoal, portanto, ele indicando o tempo decorrido, nós utilizamos esse verbo sempre no singular, na terceira pessoa do singular. Agora, ele quer que nós troquemos o verbo haver pelo verbo fazer. Mais um detalhe. O contexto original onde o verbo haver foi utilizado, que é o havia, está se referindo a 5 anos, tempo decorrido. Dentro da regra de concordância verbal 2, nós vimos também que o verbo fazer, indicando tempo decorrido, também é um verbo que, impessoal, também sendo usado somente no singular. Então, simplesmente eu vou tirar o havia, vou colocar o verbo fazer no mesmo tempo de havia e vou mantê-lo também no singular. Sofria com lixo, mato alto, fazia 5 anos. Com certeza, uma pessoa que desconhece as regras de concordância verbal, ela colocaria aqui, faziam 5 anos. Porque ela não tem a noção de que esse verbo aqui é impessoal, indicando o tempo decorrido, ele fica no singular. Que é o contrário de vocês que já conhecem aí as regras gramaticais. Então, ó, o verbo fazer com sentido de tempo é impessoal, por isso fica na terceira pessoa do singular. Até agora eu não vi nenhuma dificuldade em nenhum exercício apresentado, baseado no que vocês ouviram das explicações na quinta, e vocês têm um material também bacana na página anterior aí do livro de atividades, que qualquer dúvida que surgisse ao longo dos exercícios, vocês tinham como consultar. Exercício 6, nós vamos substituir o verbo existir pelo verbo haver. Lembrando de uma informação muito importante que nós vimos semana passada. O verbo existir não é verbo impessoal. O que significa isso? Ele fará suas concordâncias normais com o núcleo dos seus sujeitos. Porque o verbo existir, o próprio verbo, ele tem sujeito na estrutura porque ele não é verbo impessoal. Quando eu faço a substituição pelo verbo haver, aí muda tudo. Porque o verbo haver é impessoal
Não há sujeito para ele. E detalhe, eu sempre tenho que usar na terceira pessoa do singular. Então, eu tenho aqui, ó, existem muitos condôminos. Condôminos. O existem concorda aqui com o núcleo, que é condôminos, que está no plural. Quando eu retiro o existem, eu vou trazer o verbo haver no mesmo tempo, que é o presente, porém no singular. Há muitos condôminos novos no prédio onde eu moro. É possível que existam seres vivos em outros planetas. Existam está concordando com seres vivos, que está no plural. Quando eu troco por haver, é possível que haja seres vivos em outros planetas. Professor, eu escrevi de outra forma, então está errado. Vou explicar por quê. Quando você substitui um verbo pelo outro, você não modifica o tempo verbal do verbo original. Você mantém o mesmo tempo, independente se o nosso verbo haver aqui só é usado no singular. O tempo verbal segue o mesmo do verbo existir. Quando eu era criança, não existiam telefones celulares. Quando eu era criança, não havia telefones celulares. Vocês só estão mexendo nos verbos, tá, pessoal? Em todas as outras palavras utilizadas no contexto, mantém-se da mesma forma. Em breve, existirão novas possibilidades de cura para várias doenças. Então, existirão está concordando com possibilidades, que é o núcleo aí, que está no plural. E aí, isso também é um verbo que está no futuro. Vou trazer o verbo haver no mesmo tempo. Em breve, haverá novas possibilidades de cura para várias doenças. Existem diferentes maneiras de analisarmos a questão. Então, nós vamos ter aqui, há diferentes maneiras de analisarmos a questão. Pessoal, está tudo ok até agora? Tudo tranquilo? Lembrando que o verbo existir, ele varia de singular para plural, porque ele concorda com o núcleo do seu sujeito. Já o verbo haver é impessoal, e aí nós vamos utilizá-lo sempre na terceira pessoa do singular. Ok? Estou dando só um tempinho para todo mundo conferir o verbo, porque era só isso que modificaria a frase, o restante permanece do mesmo jeito, só trocando os verbos e lembrando que o verbo haver sempre no singular. Ó. Há, haja, havia, haverá e há, seguindo o mesmo tempo verbal do existir em cada situação utilizada. Observe a concordância verbal nas frases a seguir. Nós temos 4 situações aí. Algum de vós conseguirei a bolsa de estudo naquela universidade? Sei que pelo menos 2 jogadores estavam no vestiário na hora do treino. Os Estados Unidos são um país muito rico. Olha aqui, pessoal. Aquela regrinha que nós vimos lá no exercício que aparecia a palavra Santos. Estados Unidos aqui, ó, é um substantivo próprio no plural e temos a presença do artigo aqui na frente. É óbvio que o artigo vai ser usado no plural também. E logo em seguida, ó, vocês têm aqui o verbo no plural. Se eu retirar esse os aqui agora, Estados Unidos é um país muito rico. Presença de artigo acompanhando o substantivo próprio no plural, verbo no plural. Ausência de artigo acompanhando o substantivo próprio no plural, verbo mantém-se no singular. No relógio do largo da matriz, bateu 5 horas, era o sinal esperado por todos. Lembrando aqui, pessoal, que nós estamos falando de tempo, né? O tempo desse que foi batido lá. Então, nós temos que ver aqui o que aconteceu em cada situação. Aí ele pede que vocês analisem cada afirmativa e identifiquem qual delas está correta. Então, vamos ver aqui. O gabarito é a letra C, número 2 e número 3. Sei que pelo menos 2 jogadores estavam no vestiário. Nós temos aqui, além do numeral 2, nós temos jogadores, que é o nosso núcleo. Se ele está no plural, automaticamente meu verbo também vai estar no plural. O número 3 eu expliquei na hora que eu li a oração por que está correto. O são foi utilizado porque antes do substantivo próprio no plural nós temos a presença do artigo. Se não tivesse sido utilizado esse os antes de Estados Unidos,
e o verbo aparecesse no plural, estaria errado, porque o verbo tem que ser usado no singular, ok? O verbo só vai para o plural se tiver o artigo antes do substantivo próprio no plural. E aqui não é bateu, né, gente? É bateram, né? Número 8. Assinale a alternativa que completa adequadamente as colunas. Reparem que as alternativas de vocês aqui mostram o seguinte: vocês têm o verbo fazer, haver e existir. Já estudamos as regras aí. O verbo existir, ele segue a sua concordância normalmente, variando de singular para o plural. O verbo fazer e haver, indicando o tempo decorrido, o que acontece? Ou o verbo haver no sentido de existir, nós já sabemos que são impessoais e, portanto, o que vai acontecer nessa situação? Eles serão usados no singular. Lembrando que o verbo fazer, pessoal, ele é impessoal quando ele indica tempo decorrido, ok? Por exemplo, os alunos estão realizando o trabalho. Ok, vamos substituir pelo verbo fazer. Os alunos fazem o trabalho. Então, aí, a gente não está trabalhando com ideia de tempo decorrido, ok? Aí ele vai normalmente para o plural. Então, vamos lá. Já, aí eu tenho a palavra anos, que neste local, árvores e flores. Hoje, só ervas daninhas. Já faz anos, então a letra B, a letra C, desculpa, a letra A, a letra B e a D, eu já descartaria completamente, porque eu tenho a palavra anos aqui indicando tempo, então eu não poderia utilizar o verbo no plural. Então, me sobraram quais alternativas? Letra C e letra E. Ambas começam com faz, tranquilo, sem nenhum problema. Já faz anos que havia sentido de existir, verbo haver também no singular. Então, eu já descartaria a letra C também, porque apresenta haviam no plural. Havia, neste local, árvores e flores. Hoje só existem ervas daninhas. Porque o existem vai concordar normalmente aqui com a palavra ervas. Então, quando vocês forem fazer atividades em que vocês têm que analisar qual alternativa, vocês vão trabalhar esse contexto, igual eu fiz aqui, ó. Fazem na letra A, B e D estão no plural. E eu estou trabalhando com a ideia de tempo decorrido. Então, eu já eliminei 3 alternativas. Sobraram 2. As 2 começam iguais, com faz. Vou para a segunda situação. O verbo haver também, no sentido de existir, só é usado no singular. Então, eu já elimino a letra C aqui, porque haviam. Eu não posso colocar haviam nesse contexto. E o verbo existir, ele segue normalmente a sua concordância aqui, porque ele concorda com a palavra ervas, por isso existe. Então, já faz anos que havia neste local árvores e flores, hoje só existem ervas daninhas, gabarito, letra E. Ok? Exercício 9. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta. Reparem que eles não destacaram a palavra correta, como no exercício anterior que vimos, a palavra incorreta em negrito e caixa alta. Então, tem que ter muita atenção também no enunciado do exercício para saber exatamente o que vocês precisam fazer. Então, nós temos aí 5 alternativas, 4 estão totalmente erradas e vocês tinham que identificar qual delas está correta. Faltam apenas 5 minutos para o início do jogo. Então, nós temos aí o verbo concordando com o número 5, por isso a letra C é a que está correta. E aqui, ó, será que existe no Brasil autores tão importantes quanto foi Machado de Assis? Autores está no plural. E o verbo existir, ele não é usado aqui no singular, sendo que o meu núcleo aqui está no plural. Será que existem no Brasil autores tão importantes? Sairá amanhã os resultados do concurso. Sairá amanhã, gente? Sairão, né? Resultados. Se ela fosse a diretora da escola, não ocorreria tantas existências. Olha que horror isso aqui. Não ocorreriam. Acho que haviam muitas pessoas. Ó, esse erro aqui, ó, ele acontece muito, tanto na fala quanto na escrita. Verbo haver no sentido de existir.
somente no singular. Acho que havia muitas pessoas naquela sala abafada. Se eu colocar o existir aqui, aí ele fica no plural. Complete as lacunas com os verbos entre parênteses, fazendo a concordância adequada. Nós temos aqui a bandeira das Ilhas Maldivas. Ilhas Maldivas é um substantivo próprio também no plural, mas o que aconteceu aqui? Antes desse substantivo próprio no plural, nós temos a presença do artigo aqui, também, claro, usado no plural. Então, nós já vimos que a regra diz o quê? Antes do substantivo próprio no plural, usei artigo, fazendo a concordância em gênero e número, o verbo vai para o plural. Se eu retiro o artigo, o verbo fica no singular. Como nós temos o artigo as antes de Ilhas Maldivas, obviamente o meu verbo ser vai vir para o plural com são. Um pequeno país insular constituído por 1.196 ilhas situadas no Oceano Índico que se agrupam em 26 atóis. Quem que está se agrupando em 26 atóis? As ilhas. Por isso que o verbo também foi utilizado no plural. Então, são e agrupam. Ok? Até aí, pessoal? E com isso, nós finalizamos a nossa atividade de concordância verbal, parte 2, do nosso livro de atividades. Finalizando, então, a nossa aula de hoje.